Então, alguns problemas que vemos hoje, já havia lá atrás. E vou mostrar um para vocês que vai surpreender a muitos. Alguns problemas não são tão atuais assim. Olha o que Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25 dizia. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Não deixando a nossa congregação. Então, hoje, você que está desanimado, achando que, poxa, a igreja está cada vez menor. Esse mês passado, no mês de janeiro, eu fui aos Estados Unidos e lá eu vi uma matéria que só em 2025, fecharam cerca de 35 mil igrejas nos Estados Unidos por falta de membros. Vou repetir, só em 2025, cerca de 35 mil igrejas foram fechadas nos Estados Unidos por falta de membros. Igrejas das mais diferentes agremiações religiosas, protestantes, católicas, evangélicas, pentecostais, 35 mil. E lá tem muito esse fenômeno. Às vezes tem aquela igreja bonita, com órgão, de tubos, com vitral, você chega lá, tem 30 velhinhos de cabecinha branca frequentando. Aí morre um, morre o outro, o dia que morre o último, a igreja é vendida pela prefeitura. Muitas igrejas viram cassino, outras viram bilhar, bar, outras são demolidas, outras são preservadas apenas para um monumento histórico. A gente pensa que isso é um problema atual, mas já na época do primeiro século, o autor do livro de Hebreus falava, não deixem a congregação como é costume de alguns. Então já tinha o problema das pessoas pararem de frequentar a igreja naquele tempo. Quer ver outro problema? Houve uma polêmica muito grande aí com o tratamento diferenciado que algumas igrejas dão entre os mais ricos e os mais pobres, os VIP, né, os VIPs e os mais simples. Olha que isso já acontecia também na época de Tiago. Olha o que Tiago escreveu. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se entrar em vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo e roupa luxuosa, e entrar também alguém pobre com roupa suja, e tratarem com deferência o que traz a roupa luxuosa, e lhe disserdes, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica ali em pé, assenta-te debaixo do estrado, porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes com maus pensamentos? Ou seja, aquela historinha de eu não vou na igreja não, que as pessoas ficam... Isso foi Tiago, capítulo 2, versículos 2 a 4 que eu li. Aquela ideia de, eu não vou para a igreja não, porque lá a pessoa só fica olhando roupa, status. Isso já havia no passado. Eu já começo com esses versos que eu mencionei, tanto a menção que eu fiz da época de Jesus, como depois ali no período apostólico, a tirar aquele mito de pessoas que acham o seguinte, que a perseguição fez a igreja toda ficar unida e que os irmãos tinham sempre que se esconder e fazer culto escondido. Não, aqui tinha uma igreja funcionando normalmente. Não no prédio que hoje chamamos igreja, porque os irmãos, essa assembleia, eles se reuniram até o terceiro, quarto século, os irmãos se reuniam em casas uns dos outros. Não havia um edifício chamado igreja. Então havia uma casa e as pessoas se reuniam na casa como se fosse uma célula ou um pequeno grupo, tá certo? Assim que eles se reuniam. A igreja, como nós hoje entendemos arquitetonicamente, é uma situação posterior. E em muitos lugares a igreja funcionava normalmente. Por exemplo, em Dura Europos, na verdade até um pouquinho antes do quarto século, em Dura Europos você já tem uma igreja, a igreja mesmo, funcionando do lado de uma sinagoga. E nessa época já havia discriminação, lá atrás, no período apostólico. Tanto é que Tiago fez a advertência. Ora, se em alguns lugares está escrito assim, não ultrapasse, é porque as pessoas ultrapassam ali. Se tem uma placa, não coloque lixo nesse lugar, é porque as pessoas colocam lixo. Se o apóstolo já falava lá, gente, não tratem as pessoas com diferença pelo nível social, é porque já acontecia aquilo. Senão não havia necessidade dele dessa advertência.
E quando você vai para Apocalipse, capítulo 2 e 3, e lê as cartas do Apocalipse, ali também já está descrevendo situações muito complicadas. Mesmo para aqueles que adotam uma interpretação historicista do Apocalipse, que acham que as 7 igrejas referem-se a 7 períodos, 7 fases diferentes da igreja cristã, desde o período apostólico até a segunda vinda de Cristo, reconhecem que, embora as cartas do Apocalipse possam profeticamente referir-se a tempos posteriores ao apóstolo João, elas falavam de problemas atuais, reais, da época do apóstolo João. Ou seja, as igrejas tinham problema de ter abandonado o primeiro amor, como ele falou para a igreja de Éfeso. As igrejas tinham problema de sustentar hereges, como os nicolaítas. A igreja tinha problema de idolatria, que ele já falava daqueles que sustentam a doutrina de Jezabel, que induziu o povo a comer coisa sacrificada a ídolos. A igreja habitava no lugar que tinha habitação, o trono de Satanás. A igreja tinha problemas. Havia advertência que Jesus já fazia para a igreja daquele tempo: se você não se arrepender, eu vou remover o seu lugar dos meus candelabros. Então, vocês estão notando que essas passagens bíblicas que eu mostro para vocês, elas, diferente do que muita gente imagina, não apresentam uma igreja cristã bonitinha, 100%, não. Era uma igreja que tinha espiritualidade, tinha o poder do Espírito, era a igreja que estava há poucos anos do Pentecostes, mas era uma igreja que tinha problemas, sim, senhor. Bem diferente do que nós imaginamos. Tá certo?